Capítulo 13. Na primavera de 1934, quando eu treinava havia mais de 2 anos, Hatsumomo e mamãe decidiram que era hora de Abóbora estrear como geisha aprendiz. É claro que ninguém me disse nada, pois Abóbora ainda tinha ordens de não falar comigo. E Hatsumomo e mamãe não desperdiçariam seu tempo sequer pensando numa coisa dessas. Só descobri depois que a Abóbora deixou a Okiá cedo e voltou no fim do dia com o penteado de uma jovem geisha, o Momo-ware, o que significa pêssego partido. Quando a vi entrar pelo hall, morri de inveja e decepção. Seus olhos não pousaram nos meus mais do que uma fração de segundo, mas creio que ela tenha notado o efeito de sua estreia em mim. Com os cabelos penteados para trás numa linda curva, em vez de amarrado na nuca como sempre, ela parecia uma jovem mulher, embora ainda com um rosto infantil. Anos a fio, ela e eu tínhamos invejado meninas mais velhas que usavam aquele penteado tão elegante. Agora, a Abóbora podia sair como geisha enquanto eu ficava para trás, sem nem ao menos poder perguntar sobre sua nova vida. Depois, chegou o dia em que a Abóbora se vestiu como geisha aprendiz pela primeira vez e foi com Hatsumomo à casa de chá Mizuki para a cerimônia que as uniria como irmãs. Mamãe e titia participaram, mas eu não fui incluída. Mesmo assim, me mantive perto delas na entrada da casa, até a Abóbora descer as escadas assistida pelas criadas. Usava um magnífico kimono negro com o emblema da Okiá Nita e um obi ameixe ouro. Seu rosto fora pintado de branco pela primeira vez. Era de esperar que com os enfeites de cabelo e lábios vermelhos brilhantes, ela parecesse orgulhosa e adorável, mas achei que parecia preocupada. Tinha grande dificuldade em caminhar. Os trajes e enfeites de uma geisha aprendiz são muito pesados. Mamãe pôs uma câmera na mão de titia e lhe disse que fotografasse a Abóbora com as fagulhas feitas às suas costas pela primeira vez para dar boa sorte. O restante de nós permaneceu apinhado na entrada, fora da imagem. As criadas seguraram os braços de Abóbora enquanto ela enfiava os pés nos altos sapatos de madeira que chamamos de okobo e que uma geisha aprendiz usa sempre. Então mamãe se postou atrás de Abóbora e fez pose de quem vai tirar fagulhas de uma pedra. Embora, na verdade, fosse sempre titia ou uma das criadas que fizesse isso. Quando, enfim, a foto foi tirada, a Abóbora deu alguns passos vacilantes para se afastar da porta e se virou para olhar para trás. As outras estavam indo se juntar a ela, mas foi para mim que ela olhou, com uma expressão que parecia dizer quanto lamentava o rumo que tudo havia tomado. No fim daquele dia, a Abóbora passou a ser conhecida por seu novo nome de geisha, Hatsumio. O Hatsu vinha de Hatsumomo, e, embora ter um nome derivado de uma geisha tão conhecida como Hatsumomo devesse ajudar, não foi o que aconteceu. Poucas pessoas sabiam seu nome de geisha, simplesmente a chamavam de Abóbora, como nós. Fiquei muito ansiosa por contar a Mamerra sobre a estreia de Abóbora, mas ela andava ocupada naqueles dias viajando a Tóquio a pedido do seu Dana. Assim, por quase 6 meses, não nos vimos. Outras semanas se passaram, até que ela pôde me chamar a seu apartamento. Quando entrei, a criada engasgou. Um instante depois, quando uma Mamerra saiu do quarto dos fundos e também pareceu engasgar, não consegui entender por quê. E quando me ajoelhei para fazer a mesura Mamerra e dizer
Como me senti honrada por vê-la outra vez, ela nem prestou atenção. Céus, faz tanto tempo assim, Tatsumi? Perguntou a criada. Quase não reconheço o Shio. Fico feliz de ouvi-la dizer isso, senhora, respondeu Tatsumi. Pensei que meus olhos tivessem se enganado. Fiquei admirada com o que estavam dizendo, mas evidentemente os 6 meses, desde que não nos víamos, tinham me transformado mais do que eu percebera. Mamerra me pediu que virasse a cabeça para um lado e para o outro e exclamou: pelos céus, ela se transformou numa jovem mulher. Em certo momento, Tatsumi me colocou de pé e me fez estender os braços para que medisse minha cintura e meu quadril com as mãos. Depois me disse: bem, não há dúvida de que um kimono vai servir no seu corpo como uma meia num pé. Estou certa de que era um elogio, porque havia um olhar bondoso em seu rosto ao falar. Mamerra pediu a Tatsumi que me levasse para o quarto dos fundos e me vestisse um kimono adequado. Eu chegara com a roupa de algodão azul e branco, que usara aquela manhã em minhas aulas na escola, mas Tatsumi me pôs um kimono de seda azul marinho, com um desenho de minúsculas rodas de carruagem em nuances de amarelo e vermelho brilhantes. Não era o traje mais belo do mundo, mas quando me olhei no espelho, enquanto Tatsumi amarrava o obi verde brilhante em minha cintura, achei que, exceto pelos meus cabelos, eu podia ser confundida com uma jovem geisha aprendiz a caminho de uma festa. Eu me senti orgulhosa ao sair do quarto e achei que Mamerra iria engasgar de novo ou coisa assim, mas ela apenas se levantou, pôs um lenço na manga e foi direto até a porta, onde enfiou os pés num par de sandálias zori verdes envernizadas e olhou para mim por sobre o ombro. Então, disse, você não vem? Eu não sabia para onde íamos, mas a ideia de ser vista nas ruas com uma merra me empolgava. A criada pegou um par de sandálias zori envernizadas para mim em um cinza suave. Coloquei-os e segui Mamerra pelo túnel escuro da escada. Quando chegamos à rua, uma mulher idosa diminuiu o passo para fazer uma mesura para Mamerra e, quase no mesmo movimento, virou-se para fazê-lo para mim. Eu mal soube como agir, pois era raro alguém me notar nas ruas. O sol claro ofuscara tanto meus olhos que não consegui distinguir se a conheci ou não, mas devolvi a mesura e ela logo se foi. Achei que podia ser uma de minhas professoras, mas um instante depois o mesmo voltou a acontecer, desta vez com uma jovem geisha que eu muitas vezes admirara, mas que jamais me dignara um olhar. Subimos a rua com quase todos os que passavam dizendo algo a Mamerra, ou pelo menos fazendo-lhe uma mesura, depois dando-me um pequeno sinal de cabeça ou outra mesura. Parei várias vezes para devolver a mesura e assim fiquei um passo ou dois atrás de Mamerra. Ela percebeu minha dificuldade. Então me levou a uma rua calma para me mostrar o modo adequado de caminhar. Explicou que o meu problema era não ter aprendido a mover a parte superior do corpo, independentemente da inferior. Sempre que precisava fazer uma mesura, eu parava de andar. Reduzir o passo mostra respeito, falou ela. Quanto mais diminuir sua velocidade, maior o respeito. Você pode até parar se for fazer uma mesura a alguma de suas professoras, mas para todas as outras pessoas não reduza o passo mais do que o necessário ou, pelos céus, nunca chegará a lugar algum. Mantenha o ritmo que puder, dando passos curtos para que a bainha do seu kimono continue esvoaçando. Quando caminha, uma mulher deve dar a impressão de ondas sobre um banco de areia. Treinei subir e descer a ruela como Mamerra descrevera, olhando para meus pés para ver se o kimono esvoaçava corretamente. Quando Mamerra ficou satisfeita, seguimos adiante.
vi que a maior parte dos cumprimentos tinham um ou dois padrões simples. Jovens gueixas, quando passávamos por elas, reduziam o passo ou paravam, fazendo uma profunda mesura a Mamerá, que respondia com uma palavra bondosa ou duas e com um pequeno aceno de cabeça. Então a jovem gueixa me lançava uma espécie de olhar intrigado e fazia uma mesura insegura a que eu respondia fazendo uma mais profunda, pois era mais jovem do que todas as mulheres que encontrávamos. Quando passávamos por uma mulher idosa ou de meia idade, quase sempre, Mamerá fazia a mesura primeiro, então a mulher devolvia uma mesura respeitosa, mas não tão profunda quanto a de Mamerá. Depois me olhava de cima a baixo e me dava um pequeno aceno de cabeça. Eu sempre respondia com a mesura mais profunda que podia fazer, mantendo meus pés em movimento. Naquela tarde, contei a Mamerá sobre a estreia de abóbora. Eu esperava que nos meses seguintes ela dissesse que chegara a hora de começar meu aprendizado também. Em vez disso, passaram a primavera e o verão também, sem que ela dissesse nada a respeito. Em contraste com a vida animada que a abóbora levava agora, eu só tinha aulas e tarefas, bem como 15 ou 20 minutos que Mamerá passava comigo, várias tardes da semana. Às vezes nos sentávamos em seu apartamento e ela me ensinava algo, mas era mais comum ela me vestir em um de seus kimonos e me levar por guion, realizando pequenas tarefas ou visitando o seu adivinho ou seu peruqueiro. Mesmo quando chovia e ela nada tinha a fazer na rua, andávamos de loja em loja, sob sombrinhas laqueadas para conferir quando chegaria a nova carga de perfumes da Itália, ou se certo concerto de kimono estava pronto, embora não tivesse sido marcado senão para a semana seguinte. Primeiro pensei que Mamerá talvez me levasse para poder me ensinar coisas como postura adequada, pois me batia constantemente nas costas com seu leque fechado para que eu ficasse mais ereta e como me comportar com as pessoas. Mamerá parecia conhecer todo mundo e sempre fazia questão de sorrir ou dizer algo agradável, até as criadas mais jovens, porque entendia bem que devia sua posição a pessoas que lhe tinham grande respeito. Mas um dia, ao sairmos de uma livraria, entendi de repente o que ela vinha fazendo. Não tinha interesse especial em ir à livraria, nem ao peruqueiro, nem ao vendedor de tecidos. As coisas que fazia na rua não eram importantes. Ela podia enviar uma de suas criadas. Fazia isso para que as pessoas em Guion nos vissem juntas pelas ruas. Estava adiando a minha estreia para que todo mundo me notasse antes. Numa tarde ensolarada de outubro, saímos do apartamento de Mamerá e seguimos rio abaixo, ao longo das margens do Shirakawa, observando as flores das cerejeiras esvoaçarem até a água. Muitas outras pessoas passeavam por ali, pelo mesmo motivo, e como era de esperar, todas cumprimentavam Mamerá. Em quase todos os casos, ao cumprimentarem Mamerá, também cumprimentavam a mim. Está se tornando bastante conhecida, não acha? Comentou ela a certo ponto. Acho que as pessoas cumprimentariam até uma ovelha se andasse junto de Mamerá-san. Principalmente uma ovelha, brincou ela, pois seria bem inusitado. Mas na verdade muita gente me pergunta sobre a menina com os lindos olhos cinzentos. Ainda não aprenderam seu nome, mas não faz diferença. De qualquer modo, você não vai se chamar Shio por muito tempo. Mamerá-san quero dizer que andei falando com Waza-san, era o nome de seu adivinho, e ele sugeriu o 3º dia de novembro para a sua estreia. Mamerá parou para me observar enquanto eu ficava imóvel, feito uma árvore, de olhos tão arregalados que deveriam estar do tamanho de biscoitos de arroz.
Não gritei nem bati palmas, mas fiquei tão feliz que nem conseguia falar. Depois fiz uma mesura para Mamerá e agradeci. Você será uma excelente geisha, falou ela, mas será melhor ainda se cuidar do que seus olhos dizem. Nunca me dei conta de que dizem alguma coisa de ti, pois são a parte mais expressiva do corpo de uma mulher, sobretudo no seu caso. Espere um momento aqui, vou lhe mostrar. Mamerá dobrou a esquina, deixando-me sozinha na rua vazia. Um momento depois veio andando e passou por mim com os olhos voltados para um lado. Tive a impressão de que estava com medo do que aconteceria se olhasse em minha direção. Se você fosse um homem, falou ela, o que iria pensar? Que a senhora estava tão concentrada evitando-me que não podia pensar em outra coisa. Não seria possível que eu estivesse apenas olhando as calhas junto da base destas casas? Mesmo que estivesse, eu pensaria que estava evitando olhar para mim. É disso que estou falando. Uma moça deslumbrante nunca dará acidentalmente o recado errado a um homem. Mas os homens vão notar os seus olhos e imaginar que está enviando mensagens com eles, mesmo que não esteja. Agora me observe, mais uma vez. Mamerá voltou para a esquina e desta vez retornou com os olhos no chão, andando de um jeito sonhador. Então, quando se aproximou de mim, seus olhos se ergueram e encontraram os meus só um instante, desviando-se muito depressa. Devo dizer que senti uma corrente elétrica. Se eu fosse homem, eu pensaria que por um instante ela se entregara a fortes sentimentos, contra os quais lutava. Se consigo dizer isso com olhos comuns como os meus, falou-me, imagine quanto poderá dizer com os seus. Não me surpreenderia se conseguisse fazer um homem desmaiar na rua. Mamerá-san, se eu tivesse o poder de fazer um homem desmaiar, estou certa de que saberia disso. Pois me surpreende que não saiba. Vamos concordar então em que você estará pronta para debutar assim que fizer um homem interromper seu passo, apenas lançando-lhe um olhar. Eu estava tão ansiosa por debutar que mesmo que Mamerá me desafiasse a derrubar uma árvore com um olhar, eu teria tentado. Perguntei se teria a bondade de andar comigo enquanto eu experimentasse com alguns homens e ela concordou contente. Meu primeiro encontro foi com um homem tão velho que parecia um kimono recheado de ossos. Ele subia devagar a rua com a ajuda de uma bengala e seus óculos estavam tão sujos que não me teria surpreendido se topasse com a quina de uma casa. Ele nem me notou. Assim prosseguimos para a Avenida Shijo. Logo vi dois homens de negócios em ternos ocidentais, mas não tive mais sorte com eles. Acho que reconheceram Mamerá ou talvez simplesmente a achassem mais bela do que eu, pois não tiraram os olhos dela. Estava prestes a desistir, quando vi um entregador de talvez uns 20 anos carregando uma bandeja com embalagens de almoço. Naquele tempo, muitos restaurantes em Guion faziam entregas e à tarde mandavam um rapaz buscar as embalagens vazias. Elas costumavam ser transportadas num cesto levado na mão ou amarrado numa bicicleta. Não sei por que aquele jovem usava uma bandeja. Seja como for, ele estava na metade do quarteirão andando na minha direção. Mamerá olhou para ele e me disse, faça-o deixar a bandeja cair. Antes que eu pudesse decidir se ela estava brincando, Mamerá se virou para outra rua e desapareceu. Acho que não é possível uma garota de 14 anos ou uma mulher de qualquer idade fazer um rapaz largar uma coisa só de olhar para ele de certa maneira. Isso só deve acontecer em livros e filmes. Mas eu teria desistido sem tentar, se não tivesse notado duas coisas. Primeiro, o rapaz já me encarava como um gato faminto encararia um rato.
Segundo, a maior parte das ruas de Guion não tinha meio-fio, mas aquela tinha, e o rapaz andava junto dele. Se eu o confundisse a ponto de tropeçar na calçada, ele talvez largasse a bandeja. Comecei, mantendo os olhos no chão, à minha frente. Depois tentei fazer o que Mamerá fizera comigo minutos atrás. Ergui os olhos até encontrarem os do rapaz por um momento e desviei rápido o olhar. Depois de mais alguns passos, repeti o processo. Mas desta vez ele me olhava tão intensamente que já nem devia se lembrar da bandeja em sua mão e do meio-fio junto aos pés. Quando estávamos bem próximos, mudei meu curso levemente para me aproximar dele, de modo que não conseguiria passar por mim sem pisar no meio-fio. Aí, olhei direto nos seus olhos. Ele tentou abrir caminho para mim e, como eu esperava, seus pés tropeçaram no meio-fio e ele caiu de lado, espalhando na calçada as embalagens de comida. Não pude deixar de rir. Alegra-me dizer que o rapaz riu também. Ajudei-o a pegar as embalagens e lhe dei um pequeno sorriso. Então, ele me fez a mesura mais profunda que qualquer homem já me fizera e seguiu seu caminho. Encontrei-me logo depois com uma merrã que observara tudo. Acho que talvez você esteja tão preparada quanto é preciso, comentou ela. Dali me levou pela avenida principal ao apartamento de Waza-san, seu adivinho, e o fez procurar datas auspiciosas para os vários eventos que levariam à minha estreia, como ir ao templo, anunciar minhas intenções aos deuses, mandar pentear meu cabelo pela primeira vez e realizar a cerimônia que me tornaria irmã de Mamerá. Naquela noite eu nem dormi. O que tanto tempo tinha desejado finalmente aconteceria e, ai, meu estômago revirava. A ideia de vestir aquelas roupas delicadas que tanto admirava e de me apresentar numa sala cheia de homens bastava para fazer as palmas de minhas mãos ficarem escorregadias de suor. Toda vez que pensava nisso, eu sentia uma deliciosa excitação que formigava desde meus joelhos até o peito. Imaginei-me numa casa de chá abrindo a porta para uma sala de tatames. Os homens virariam a cabeça para me olhar e é lógico que eu via o presidente no meio deles. Às vezes imaginava-o sozinho numa sala, não usando o terno ocidental, mas o traje japonês que os homens vestiam à noite para relaxar. Em seus dedos macios, como madeira tirada do mar, ele segurava seu saquê. Mais do que tudo no mundo, eu queria servir seu saquê e sentir seus olhos em mim enquanto o fazia. Eu podia não ter mais de 14 anos, mas já parecia ter vivido 2 vidas. A nova ainda começava. Embora a antiga tivesse terminado havia algum tempo. Vários anos tinham se passado desde que eu recebera a triste notícia sobre minha família. E era surpreendente quanto o panorama de minha mente se transformara. Todo mundo sabe que uma paisagem de inverno, embora possa estar toda encoberta um dia, com as árvores vestidas em xales de neve, estará irreconhecível na primavera. Mas eu jamais imaginara que isso pudesse ocorrer dentro de nós. Logo que soubera do que acontecera à minha família, fora como se eu ficasse coberta por um lençol de neve. Mas, com o tempo, o terrível frio degelara, revelando uma paisagem que eu nunca vira nem imaginara. Não sei
se fará sentido para você, mas nas vésperas da minha estreia, minha cabeça era como um jardim em que as flores começaram a mostrar seus rostinhos acima da terra, de modo que ainda não seria possível saber como seriam ao crescer. Eu tremia de empolgação. E bem no centro desse jardim da minha mente havia uma estátua. Era a imagem da geisha que eu queria me tornar.